Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moura e no mês passado eu recebi um convite em nome da Sociedade Brasileira de Biomecânica para palestrar no Congresso Brasileiro de Biomecânica para falar de algumas das pesquisas que a gente vem realizando em nosso laboratório, especialmente voltadas para a biomecânica do esporte. E naquele momento eu estava passando por uma polêmica relacionada ao VAR no futebol, um comentário que eu acabei fazendo nas redes sociais e chegou a pessoas importantes dentro da mídia esportiva a respeito do funcionamento do VAR e quais conceitos relacionados à biomecânica deveriam ser levados em consideração para uma melhor compreensão de até onde o VAR no futebol pode ajudar e até mesmo entender quais são as possíveis fontes de erro, acurácia, precisão e possíveis erros sistemáticos que existem nesses equipamentos e como isso pode ser de alguma maneira amenizado. Então eu fiz essa palestra e eu resolvi regravar essa palestra, tornar essa palestra disponível, uma vez que diversas pessoas me solicitaram o vídeo dessa palestra e como eu não tinha o vídeo dessa apresentação no congresso, eu acabei decidindo regravar essa palestra e aí tornando à disposição de todas essas pessoas. Um ponto bastante importante que eu gostaria de fazer aqui já logo no começo dessa minha apresentação é mais uma vez agradecer à Sociedade Brasileira de Biomecânica e à organização do Congresso Brasileiro de Biomecânica pelo convite e por isso que eu faço justamente questão de manter aqui o logo do Congresso Brasileiro de Biomecânica que aconteceu nesse ano de 2021. Então o título dessa minha aula, dessa palestra foi VAR no futebol, onde está a biomecânica? Então, o que eu inicialmente preparei a todos vocês são os seguintes conteúdos. Primeiro, a minha ideia aqui é mostrar para vocês o que é o VAR, como ele funciona e o porquê que nós precisamos da biomecânica para entender a sua operação e eventualmente melhorar o seu funcionamento. Quais são as possíveis fontes de erros e consequências para a decisão do árbitro, entender como que ele pode, a partir do erro conhecido, tomar a melhor decisão a respeito do que aconteceu na partida, ali no momento do jogo, e, por fim, discutir com vocês, e aí eu torno o espaço aberto para vocês comentarem, discutirem aqui nessa publicação desse vídeo, soluções e perspectivas futuras para a gente melhorar o VAR. Então, não tenho dúvidas que a grande pergunta, ou a principal pergunta que eu recebo das pessoas em relação ao VAR é se de fato o VAR vale a pena, né? Vale a pena ter o VAR? Muitas pessoas por muitos anos cobraram uma evolução tecnológica do futebol, algo que aconteceu muito antes em outras modalidades esportivas e especialmente de uns anos para cá, com a chegada do VAR no futebol, eu tenho visto muitas pessoas aderirem ao discurso contrário, ou seja, esse VAR não serve para nada, ele só causa mais polêmica, vamos tirar o VAR. Então a minha proposta com essa palestra aqui para vocês é justamente conseguir no final dessa palestra responder a essa pergunta: vale a pena ter o VAR ou não vale a pena ter o VAR? O VAR é bom ou é ruim? Ele ajuda ou ele atrapalha? Então são esses os conteúdos que eu preparei a vocês e para começar eu quero explicar para vocês o que é o VAR. O VAR significa Video Assistant Referee. O que isso significa? Árbitro assistente de vídeo. O VAR ele teve início, a sua utilização, por volta do início dos anos 2000 no tênis, que tinha como principal proposta, como principal objetivo, tirar a dúvida em alguns lances da partida do tênis se a bola havia entrado ou saído, se a bola tinha quicado dentro ou fora da quadra.
Então, um ponto muito importante a se dizer sobre o VAR no tênis é que ele passou por muitos anos evoluindo até chegar à ferramenta que nós temos hoje. Então, a ferramenta que nós temos hoje é, nos principais ginásios onde ocorrem esses jogos, um conjunto muito grande de câmeras ao redor do ginásio, câmeras de altíssima frequência, que juntas, visualizando o mesmo fenômeno, conseguem reconstruir em 3 dimensões toda a trajetória da bolinha. E aí, obviamente, esclarecer ao público e aos jogadores se a bola havia entrado ou não. O importante dizer a vocês é que mesmo o VAR no tênis também passou por algumas discussões e algumas polêmicas logo que ele foi implementado. Alguns atletas de altíssimo nível, como o próprio Roger Federer, o Nadal, em algumas competições eles questionaram a decisão do VAR. Em alguns momentos eles alegavam claramente terem visto que a bola tinha sido fora ou dentro, às vezes contra si mesmo, né? Tem lances assim, especialmente do Roger Federer, do VAR apontando que a bola tinha sido fora e ele levantava a mão e falava, não, a bola foi dentro e ponto para o meu adversário, a ponto deles mesmos, os atletas, exigirem um posicionamento do VAR a respeito de qual era o erro dessa medida. E eles mesmos já entendiam que naquele momento existia algum erro e que o público obrigatoriamente precisava saber disso. E houve muito embate entre os atletas e o VAR, a ponto de alguns atletas, antes de começar a partida, até solicitarem desligarem o VAR, que gerou algum tipo de polêmica lá no começo. E hoje é uma ferramenta bastante interessante e muito pouco questionada dentro do tênis. Agora, o VAR no futebol, ele basicamente existe para atender a 3 situações, sendo uma delas a principal, que está relacionada à atenção e percepção. O que é essa situação relacionada à atenção e percepção? É justamente para tentar detectar fenômenos, eventos que acontecem de uma maneira muito rápida no futebol, como todo esporte de alto nível, muitas vezes os eventos acontecem numa velocidade impressionante que é impossível de ser visualizado ao olho nu, e aí o VAR faz essa correção. Então, em dados momentos a gente não consegue ver, e aí com o posicionamento de câmeras e equipamentos em locais estratégicos, essa decisão é tomada. Então, por exemplo, uma das principais resoluções do VAR, que atua atualmente no futebol, diz respeito ao fato da bola ter entrado ou não no gol, né? Então, muitas vezes por conta de oclusão dos jogadores ou de um fenômeno que acontece muito rápido, já aconteceu inúmeras vezes em grandes campeonatos, o fato da bola bater no travessão, quicar e ninguém saber de fato se a bola caiu dentro ou fora, e muitas vezes até com as câmeras, a dificuldade de ver exatamente se a bola passou por toda a linha, a ponto de caracterizar o gol ou não. Então essa é uma primeira situação, na verdade a principal situação que o VAR atua com mais frequência no futebol, que é para detectar erros de atenção e percepção, como no caso do gol, e talvez o principal e mais polêmico, que diz respeito ao impedimento, ou seja, muitas vezes o fenômeno acontece de uma velocidade muito rápida, né? Aparentemente os jogadores estão muito próximos entre si, o que dificulta demais ao árbitro assistente tomar a decisão para saber se o atleta estava impedido ou não. E aí uma das ferramentas do VAR é justamente tirar medidas a respeito disso. Será que esse atleta estava impedido ou não? Algumas outras situações que o VAR ajuda e ajuda muito, e esse, na maioria das vezes, o VAR acerta e tem muito pouca polêmica em relação a isso, diz respeito aos problemas de processamento de informação e categorização. Então, por exemplo, o árbitro vê um lance, uma falta feia como essa que vocês estão vendo,
aí ele não estava num bom posicionamento, ou o fenômeno aconteceu de uma maneira muito rápida, ele vai lá dar um cartão amarelo para o jogador, e aí o VAR avisa o árbitro. E a terceira situação diz respeito a um erro de resposta comportamental. Então, por exemplo, isso já aconteceu muitas vezes, né? Ocorre uma falta muito rápida, os jogadores já se embolam ali no meio da discussão e muitas vezes o árbitro não consegue ver ou não conseguiu ver a tempo quem foi o jogador que realizou a falta. E aí muitas vezes ele precisa dar notificar com um cartão amarelo ou até mesmo com um cartão vermelho e ele às vezes não sabe quem que é o atleta mais. Então nesse aspecto o VAR auxilia demais, ele dá o cartão amarelo ou vermelho para o jogador errado, o VAR avisa o árbitro, fala, olha, acho que você errou, o indivíduo que fez a falta foi o outro jogador, e aí ele cancela o cartão e acaba atribuindo o cartão ao atleta corretamente, ao atleta correto. Então, nesse sentido, o VAR funciona muito bem, porque são situações qualitativas ali, simplesmente de correção de processamento de informação, que são facilmente realizadas e auxiliam muito o árbitro no momento da partida. Então, diante dessas três situações, né, que o VAR auxilia os árbitros, fica a pergunta, será que vale a pena ter o VAR? Será que o VAR de fato veio para ajudar ou veio para atrapalhar? E aí, para começar a discutir essa questão e trazer alguns pontos favoráveis e contrários ao VAR, eu trago aqui uma fala do Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, num desses eventos polêmicos, especialmente os lances de impedimento, que é onde mais tem polêmica, ele disse o seguinte: muita gente critica sem saber nada sobre o processo. Se foi marcado um lance de impedimento, não tem erro. E aí, quando a gente ouve uma fala como essa, afirmando não haver erro, eu confesso que nós da ciência, nós pesquisadores que estamos acostumados a extrair medidas para as nossas confirmações científicas, a gente infelizmente deve alertar as pessoas que toda medida possui erro. Não existe nenhuma medida realizada no nosso dia a dia ou até mesmo realizada cientificamente que esteja isenta de erro. Toda medida possui erro. E um ponto muito importante que a gente sempre discute na ciência é que o problema não é haver erro, o problema é não conhecer a magnitude desse erro. Então, contestando a fala do Leonardo Gaciba, em lances de impedimento, assim como qualquer outro lance, existe erro sim, e o VAR, com toda a sua tecnologia, é suscetível a erro, e o ponto que a gente precisa discutir aqui é quanto ele erra. Então, para a gente decidir se vale a pena ter o VAR ou não, a gente precisa, antes de mais nada, entender qual que é a magnitude desse erro, e é isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje. Então, primeiro, a gente precisa entender de onde vem o erro no VAR, especialmente no impedimento. Então, para aquelas pessoas que não entendem muito bem a regra, eu trago aqui uma explicação do que é o impedimento. Então, um jogador ele vai se encontrar em impedimento quando ele estiver mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor da equipe adversária. Então vejam esse exemplo aqui na figurinha do lado. Eu tenho 4 jogadores do grupo do time do Real Madrid, aqui de branco, são jogadores da defesa, e em vermelho, nessa área rachurada aqui, eu estou mostrando toda a região de impedimento. Ou seja, nenhum jogador da equipe adversária nessa situação aqui poderia receber a bola porque ele estaria numa condição de impedimento. E o ponto mais importante que as pessoas precisam também entender sobre o impedimento é que
não se trata em receber a bola nessa área. Ele não pode estar nessa área quando o passe do seu companheiro foi realizado. Ou seja, no momento que o seu companheiro de equipe toca na bola, ele não pode estar nessa área, porque aí já caracteriza uma situação de impedimento. Então, entendendo o que é o impedimento, eu preciso explicar para vocês que existem dois fatores aqui intervenientes para a gente conseguir, por meio de vídeo, que é a base da análise do VAR, saber se o atleta estava impedido ou não. Uma demanda que nós temos é uma demanda de resolução temporal e a outra demanda é a demanda de resolução espacial. Eu já vou explicar cada uma delas para vocês. Então, a resolução temporal ela é importante para a gente justamente saber qual que é o momento que o companheiro de equipe está fazendo o passe, o frame, né, o quadro da imagem que ele está fazendo o passe. E o segundo diz respeito à resolução espacial. Qual é a qualidade da minha medida a partir das características de configuração da resolução da imagem, né? Então, também vou falar sobre isso. Então, o primeiro aspecto que deve ser levado em consideração no VAR diz respeito à resolução temporal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes no VAR existe a dificuldade de saber qual que foi o exato momento do passe, né? Então, a brincadeira que eu faço aqui uma enquete com vocês, nessa situação da esquerda, qual é o frame que vocês escolheriam como o momento do passe, né? Em um momento parece que o pé já está em contato com a bola, num outro momento parece que o pé ainda está empurrando a bola e já num outro momento a bola é o primeiro instante da imagem que a bola já não tem mais contato com o pé. Por que isso é importante? Porque dependendo da sua escolha, no primeiro frame pode ser que o indivíduo não esteja impedido, no segundo ou terceiro frame sim, ou o contrário, né? No primeiro frame está impedido, mas no terceiro frame não está impedido. O mesmo pode acontecer nessa outra situação aqui, ó, entre dois frames, né? Num primeiro momento parece que o atleta está impedido, no segundo momento não parece que esse atleta está impedido. Então, claramente nós temos aí um problema de resolução temporal. Um frame para trás parece que não é o momento ideal, porque ele ainda está em contato com a bola, e um frame para frente parece também que não é o momento ideal, porque aparentemente já passou um determinado tempo que a bola não está mais em contato com o pé, e isso leva as pessoas a apostarem em um determinado desfecho, estar impedido ou não. Então, aí a gente tem um problemaço, que é, de fato, como lidar com essa resolução temporal. Isso é um problema que em biomecânica, e na verdade em processamento de sinais, a gente chama de aliasing, que diz respeito a tentar capturar um fenômeno que ocorre numa frequência extremamente alta, utilizando uma ferramenta que captura esse fenômeno numa frequência baixa. É o exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Imagine algum objeto fazendo um movimento de pêndulo muito rápido, né? Ou um objeto subindo e descendo numa velocidade muito rápida, e a sua câmera filma numa frequência muito baixa. Então, a câmera nada mais é do que uma sequência de fotos. Então, toda vez que ela tira uma foto, ela demora muito tempo para tirar uma outra foto. E aí, vários eventos já aconteceram nesse intervalo de tempo. E aí, a câmera só consegue capturar esses momentos aqui. E aí, ela dá uma interpretação completamente diferente daquilo que, de fato, o fenômeno representa. Esse é o problema que nós chamamos de aliasing em processamento de sinais. Bom, como que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema capturando o meu fenômeno numa frequência muito mais alta do que o fenômeno, para garantir que eu não estou perdendo nenhuma informação. Então, um grande exemplo que eu dou a vocês é esse aqui que vocês estão vendo, do chute na bola, que a gente consegue perceber até a bola deformando, né? Tamanha a frequência de aquisição dessa imagem aí, dessa imagem de
1000 Hz ou mais, né? Se eu não me engano, essa imagem está numa frequência mais alta que 1000 Hz. Resolvemos o problema no futebol, então vamos usar só câmeras de alta frequência? Olha, pessoal, ainda não resolvemos o problema. Primeiro, porque na maioria das vezes o VAR usa as próprias câmeras da televisão, que não funcionam numa frequência muito alta, funcionam entre 30 e 60 Hz. 30 e 60 Hz significa 30 quadros por segundo e 60 quadros por segundo, respectivamente. E nesse caso aqui, numa câmera de 1000 Hz, que vocês estão vendo, significa 1000 quadros em 1 segundo, 1000 fotos em 1 segundo. Em algumas câmeras chega a 10.000 Hz, 10.000 informações por segundo, 10.000 fotografias por segundo. E por que isso não resolve ainda o problema, pessoal? Porque normalmente, quanto maior é a resolução temporal dessa minha imagem, menor é a resolução espacial. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, as câmeras, para elas conseguirem capturar uma frequência tão alta quanto essa, elas acabam necessariamente diminuindo a resolução dessa imagem. Ou seja, aquela imagem que normalmente é em Full HD ou HD que a gente assiste na TV, ela precisa ser reduzida para uma resolução muito baixa, o que dificultaria demais para a gente capturar todos os locais de um espaço de campo que é gigantesco como o futebol, né? Extremamente complexo, extremamente grande para resolver todos os problemas. Então, a gente não teria como ter uma câmera ou poucas câmeras capturando todo o espaço. A gente precisaria de um volume absurdamente grande de câmeras em alta frequência, pegando diversas partes do campo para saber o momento exato. E além disso, nós temos ainda diversos problemas de oclusões. Veja, por essa própria imagem, por esse próprio vídeo, é muito difícil saber qual é o momento que o pé perde o contato com a bola, né? Porque o pé está justamente na frente da bola, a gente não consegue ver o exato momento. Imagina isso no meio do jogo de futebol, com outros atletas participando, dividindo a bola, disputando a bola com o jogador. Então, muitas vezes nós temos situações de oclusões que dificultam demais a tomada de decisão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que 100% das situações a gente nunca vai resolver, mesmo que a gente lide com câmeras em altíssima frequência. Então, a resolução temporal, de fato, ainda é um grande problema que precisa ser resolvido. O outro problema diz respeito à resolução espacial. O que eu quero dizer com a resolução espacial? A minha capacidade, de fato, de enxergar partes do jogador a ponto de conseguir tomar uma decisão a respeito de fazer uma medida acurada o suficiente para falar aqui é a posição dessa parte do jogador e, de fato, essa posição representa o ponto mais próximo da linha de fundo para eu chegar e falar se o atleta estava impedido ou não. Bom, para melhorar essa medida, para eu ter uma qualidade acentuadíssima dessa medida, eu preciso lidar com imagens de altíssima resolução espacial. Então, hoje em dia, nós temos aí imagens em 4K, 8K, né, o HD, o Full HD, que são realmente imagens de altíssima qualidade e que permitiriam essa identificação. Qual que é o grande problema? É que, normalmente, quanto melhor a qualidade dessa imagem, maior é o volume de dados gerados e a quantidade de informação gerada. Então, por exemplo, se em um dado momento acontece um lance de impedimento, a detecção desse instante de tempo, né, o processamento dessa imagem como um todo, como por exemplo uma imagem de 4K, 8K, possui uma quantidade muito grande de pixels que muitas vezes para ser carregado num software, para a partir daí ser extraído uma medida, acaba demandando um certo tempo, um bom tempo de processamento. E algo que nós não temos no futebol enquanto o VAR funciona é tempo, porque o jogo precisa continuar. Eu não posso ficar 10 minutos fazendo a medida do impedimento. Precisa ser algo rápido, em alguns segundos, em menos de 1 minuto,
essa medida precisa ser realizada para fornecer ao árbitro e, consequentemente, ao público. Então, aí nós temos um outro problema que diz respeito ao grande volume de informações. E, além de tudo, por melhor que seja a sua câmera, muitas situações de oclusões podem acontecer. Um jogador fica exatamente na frente do outro, eu não consigo ver partes do corpo do jogador a ponto de ter que extrair uma medida dessa região. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque eu teria que, para evitar todas as situações de oclusões, a gente precisaria também colocar uma quantidade absurda de câmeras no estádio, o que também dificulta a parte de processamento de informação e de coleta de informação. Então, essas são as demandas iniciais do VAR para funcionar bem durante o lance do impedimento. Entendendo a demanda do VAR em termos de resolução espacial e temporal, a gente consegue começar a entender de onde vêm os erros ou o erro do VAR, especialmente no impedimento. E aí, para isso, a gente precisa entender o conceito de dois erros aqui para vocês. O primeiro conceito é o tal do conceito do erro sistemático ou bias. O que significa um erro sistemático? Um erro sistemático é uma tendência de um instrumento em superestimar ou subestimar uma medida. O bom do erro sistemático é que ele pode ser estimado e, de alguma maneira, a gente pode amenizar a partir do momento que a gente conhece o erro sistemático. Então, um grande exemplo que eu dou aqui para vocês é desse alvozinho aqui. Olha, as medidas estão muito próximas entre si, no entanto, elas estão distantes do alvo, ou seja, elas estão superestimadas para uma determinada região. Isso é o que nós chamamos de erro sistemático. Como o próprio nome diz, sistematicamente ele erra para o mesmo lado, erra para uma mesma medida superestimada ou subestimada. Nesse caso, ele está superestimando o local um pouco para a direita e um pouco para cima, e todas as medidas ali estão muito próximas entre si, mas ele está consistentemente errando nessa direção. Por outro lado, nós temos os erros aleatórios, também conhecido como precisão, e esses são os mais difíceis de serem tratados, porque eles são erros imprevisíveis, eles são frutos da própria flutuação da medida. Então, se você pegar qualquer coisa que você quiser medir, então, se, por exemplo, você fizer uma brincadeira e quiser medir o comprimento da sua sala, se você medir 10 vezes o comprimento da sua sala usando uma trena, você vai, nessas 10 vezes, provavelmente encontrar valores diferentes, quanto melhor for a sua medida. Então, você, em algum momento, vai dar 3 metros e 2 centímetros, em algum outro momento pode dar 3 metros e 1 centímetro, numa terceira medida 3 metros e 3 centímetros, e aí acontecem algumas flutuações que são erros das flutuações das próprias medidas que a gente faz. Então aí, nesse caso do erro aleatório, a gente pode até conhecer a sua magnitude e a sua distribuição, mas eles são difíceis de serem amenizados. Então, na maioria das vezes, a gente usa um erro aleatório para justamente entender aí quanto eu posso confiar naquela medida. Se o erro aleatório for muito grande, eu chego e falo, olha, não dá para confiar nessa medida. Imagina você indo lá na feira para comprar um determinado produto na feira e a balança da feira tem um erro aleatório de 300 gramas. Nossa, um erro aleatório de 300 gramas não dá para confiar naquela balança, né? Por mais que você tenha situações que você pode levar 300 gramas a mais para casa, pagando menos, o inverso também pode acontecer. Então, esse é um erro aleatório que não vale a pena lidar. Então, nesse caso aí, a gente fala, olha, a balança não é confiável, não dá para usar essa balança. E aí, por fim, entendendo o que é o erro sistemático e o erro aleatório, nós temos a tal da medida de acurácia. Então, a acurácia nada mais é do que a raiz quadrada
do erro sistemático elevado ao quadrado mais o erro aleatório elevado ao quadrado. Então a acurácia é o que representa aí uma qualidade dessa medida em linhas gerais. Então, quando a gente quer avaliar o erro do VAR, entender se ele é bom ou se ele é ruim, a gente precisa necessariamente saber o quanto que ele tem de erro sistemático e o quanto que ele tem de erro aleatório. Então, esses são os primeiros parâmetros que a gente precisa investigar. E aonde que está a fonte de erros sistemáticos no VAR ou qualquer medida que a gente faz quando a gente lida com rastreamento de atletas? Uma das fontes desse erro é o procedimento que nós chamamos de calibração. O que é o procedimento de calibração? Quando a gente faz uma filmagem, a gente transfere, ou melhor, transforma esses dados, esse fenômeno que está acontecendo lá no mundo real, em informações possíveis de serem visualizadas em vídeo. E o vídeo, ele possui uma série de informações em cada pequeno quadradinho da imagem chamado de pixel. Então, a gente precisa, no fim das contas, se a gente quiser extrair uma medida quantitativa, fazer uma transformação entre coordenadas de tela, pixels, e coordenadas reais. Então, por exemplo, se o jogador sai dessa posição e vem até essa posição, ele deslocou-se 100 pixels nessa imagem, mas esses 100 pixels na imagem representa, por exemplo, 16 metros. Então, é um fator que a gente precisa ajustar e fazer a relação entre coordenadas de tela e coordenadas reais. Na maioria das vezes, o que a gente faz nós vamos a campo, nós extraímos essas medidas de diversos pontos controle no campo, né? Veja, não dá para confiar na medida que é feita do campo como se fosse a regra oficial, porque a regra oficial é um norte, mas não existe garantia nenhuma de que o comprimento e largura do gramado ali do campo realmente corresponde ao comprimento e largura determinado pela regra. Então, muitas vezes a gente vai a campo, extrai essas medidas e vê que as medidas estão até relativamente distantes da medida real. Então, os 105 metros, por exemplo, 106 metros de comprimento, muitas vezes tem uma flutuação relativamente grande. Então, eu preciso ir a campo, medir essas distâncias entre os pontos e depois vir a um software específico apontar quais são esses pontos do campo e traçar a relação entre eles. Para vocês terem uma ideia, a gente normalmente demora aí por volta de 4 a 6 horas por câmera para conseguir fazer esse procedimento de calibração. Por quê? Porque a gente define um critério de qualidade, um parâmetro de qualidade. Então, o nosso parâmetro de qualidade, na maioria das vezes, é a largura da própria linha do campo ou da quadra. Então, quando eu conseguir fazer uma medida boa o suficiente que está errando dentro do que nós estamos clicando e observando, que é a largura da linha, essa medida está ok. Então, se a linha tem essa largura, às vezes eu vou clicar aqui, às vezes eu vou clicar um pouco mais para cima, então tem uma flutuação da largura de uma linha. Então, na maioria das vezes, essa calibração por câmera, ela só é interrompida quando a gente atende a esse critério de qualidade. Então, vejam bem, demora por volta de 4 a 6 horas por câmera para fazer esse tipo de calibração. E aí, não dá para entender erros que ocorrem muitas vezes durante o jogo, como esse que a gente viu num caso aí do Campeonato Brasileiro do ano passado, cujo VAR não funcionou num jogo do Vasco. E a grande justificativa que eles deram é que não funcionou porque o sol, a sombra ali cobriu as linhas do gramado, e aí o VAR não pôde ver as linhas do gramado. E aí fica aí o nosso primeiro ponto de discussão. Se esse procedimento de calibração fosse feito antes do jogo,
E uma vez que as câmeras devem obrigatoriamente, durante o processo de calibração, ficar completamente estáticas, elas não podem se mover, não tem sentido esse tipo de problema, porque a partir do momento que você fez uma calibração na imagem e você não mexe mais na câmera, você não precisa mais dos pontos de referência, ou seja, você não precisa mais enxergar as linhas do campo, você só precisa extrair, colocar ali, fazer as medidas sobre os jogadores para saber se eles estavam impedidos ou não. Então esse é o primeiro ponto. Não dá para o VAR utilizar as câmeras da televisão para extrair essas medidas, porque a câmera da televisão se mexe o tempo todo. Então, teoricamente, esses operadores teriam que fazer uma nova calibração a cada lance. E aí a calibração em poucos segundos fica completamente horrível. Vejam, eu falei, nosso grupo demora por volta de 4 a 6 horas para extrair uma calibração boa o suficiente, porque se não for boa o suficiente, os nossos estudos nem publicados são. É uma medida que não representa de fato o fenômeno. Outro ponto bastante importante é que a gente precisa pegar diversos pontos do campo que estão muitas vezes mais próximos da imagem e muitas vezes mais distantes da imagem. Então, como muitas vezes eu tenho uma situação como essa aqui, ó, alguns jogadores mais próximos da imagem e outros jogadores mais distantes da imagem, é preciso entender que quando esses jogadores estão mais distantes da imagem, um erro mais distante da imagem, em termos reais, representa um erro muito maior do que próximo da imagem. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu pego, por exemplo, o ponto lá da linha do meio campo até aqui o escanteio, na imagem isso representa um conjunto de pixels muito menor do que aqui. Vejam, aqui a mesma distância nem aparece na imagem. Logo, se eu erro um pixel para o lado ou um pixel para o outro lá no fundo, o erro em termos reais, em medidas reais, tende a aumentar. Então é extremamente interessante as pessoas entenderem que dependendo de onde esse lance acontece no campo, existe uma tendência de ter um erro maior ou menor. Se esse jogador está mais próximo da câmera, a tendência é que eu erre menos, ou a acurácia seja um pouquinho melhor. E quando esse jogador está mais distante, a tendência é que eu erre mais e que a acurácia seja pior, menor. Outra fonte de erro sistemático do VAR diz respeito à distorção óptica, né? Muitas câmeras, para conseguir capturar uma região maior do campo ou da quadra, ela usa a lente da câmera para conseguir capturar diversas partes do campo ou do gramado. Só que essa distorção, só que o uso dessas lentes muitas vezes causa uma distorção óptica, tornando um fenômeno que teoricamente é linear em um fenômeno com distorção. Então, um grande exemplo é esse aqui, ó. Quando a gente olha uma câmera como essa, né, em cima aqui A e B, e vê as linhas da quadra, a gente vê que essas linhas da quadra têm uma tendência a estar como se fosse uma curva aqui, né? Quanto mais próximo aqui das extremidades da imagem, mais a gente consegue ver isso, né? Uma tendência de ter uma curva ao invés de uma linha. E a gente sabe que essa linha aqui é uma linha de fato reta, não é uma linha curva, né? A distância entre esses dois pontos aqui do escanteio era para ser uma linha reta. Então, aí nós temos um erro de medida perigoso, que é o erro causado pela distorção óptica. Então, para que essa medida seja melhorada, é preciso fazer uma correção da distorção óptica. Então, existem alguns trabalhos na literatura que já fazem isso. Um desses trabalhos é do meu amigo Paulo Santiago, e que ele propõe, de fato, uma correção da distorção óptica antes de se extrair qualquer medida do campo ou da quadra. Então, nesse caso aí, eles fizeram para o futsal, chegou-se a um erro por volta aí de 0,1
19 metros ou 19 centímetros. Né? Então, e o ponto bastante interessante é que ele pegou, isso é uma média de diversos pontos da quadra, né? Uma medida aí de imprecisão de diversos pontos da quadra, fazendo a correção da distorção óptica, algo que era pior sem a distorção óptica. Já a fonte de erros aleatórios no VAR está normalmente relacionada à determinação da posição do indivíduo, ou seja, da medição da posição do indivíduo em campo. Existem muitas formas de se fazer a medição do jogador. Pode ser manual, a gente vai lá com o mouse, né, e clica no local que representa a posição desse jogador, mas também existem funções computacionais que tratam essa imagem e detectam muitas vezes automaticamente a posição desse jogador em campo. Então, por exemplo, uma delas é essa, né? Eu tenho aqui a imagem do jogador, a função computacional, a ferramenta computacional de processamento de imagem consegue detectar os pixels que representam esse jogador e aí consegue-se fazer aí uma projeção do centro dessa região, né, no ponto mais baixo que representa o jogador ali. Então aqui é dada a posição do jogador no campo em suas coordenadas x e y. Existem também alguns sistemas de radiofrequência que tem um conjunto de antenas ao redor do estádio que trocam informações com um transponder que é colocado no jogador. Então o jogador tem que portar um instrumento o tempo todo que faz essa comunicação com essas antenas e aí por cálculos aqui de triangulação, né, quanto tempo demora para eles trocarem informações entre as antenas e entre o jogador, torna-se possível extrair as medidas da posição do jogador em campo. Então, existem diversas formas de se extrair essa informação da posição do jogador em campo, mas, independente da forma, é importante que a gente entenda quais são as medidas de acurácia, bias e erros aleatórios associados a essas medidas. Então, em diversas modalidades isso já foi feito, no caso aí do futsal, já se chegou-se a uma medida próxima dos 20 centímetros. No caso do tênis, existe uma flutuação dependendo aí da posição da câmera, né? Em pontos mais próximos da câmera, essas medidas ficam abaixo de 10 centímetros, em outras situações podem ficar um pouco maior do que isso, até bastante maior do que isso. Então, no caso do futebol, que é o que a gente está discutindo aqui, os melhores sistemas de rastreamentos baseados em vídeo com procedimento de calibração, isso é extremamente importante reforçar, giram por volta aí de uma acurácia de 30 a 50 centímetros. Já esses sistemas de radiofrequência geram uma acurácia aí por volta de 10 centímetros, de acordo com os estudos da literatura. Então é importante a gente entender que se essa é a nossa acurácia da medida em si, a gente deve utilizá-la como parâmetro para a tomada de decisão, muitas vezes no jogo. Então, não existe aquela ideia de que o VAR não tem erros. Ele certamente vai ter erros e, dependendo da forma como ele é feito, ele pode ter erros maiores do que esse aqui. Menor, acho muito difícil, porque esses erros, essa acurácia que está apresentada aqui, são acurácias publicadas nos melhores periódicos do mundo na área de ciências do esporte e da computação. Então, esse é um primeiro ponto que a gente já questiona. Tem erros, sim. Agora, vem um outro ponto que é muito grave no que eu tenho visto no VAR, que diz respeito a, de fato, detectar qual que é o ponto do jogador, a parte do corpo do jogador que está mais próximo da linha de fundo. Os braços, no caso, não conta, só conta as partes do corpo com as quais o jogador pode tocar na bola. E aí a gente tem um outro grande problema, porque aí a gente tem a necessidade de uma informação tridimensional, 3D, mas com dados coletados em 2 dimensões, o que dá um baita
de um erro, muitas vezes, de percepção e até mesmo de posicionamento da câmera. Então, com uma câmera apenas, eu não consigo fazer a reconstrução tridimensional do movimento. Então, para fazer uma reconstrução tridimensional do movimento, eu preciso ter, no mínimo, 2 câmeras visualizando o mesmo evento. Então, imaginem a gente resolver esse problema para um volume de espaço aí do tamanho do campo de futebol. Então, é algo realmente difícil. Mas não existe, com essa câmera, possibilidade nenhuma da gente afirmar, por exemplo, que é o ombro do jogador aqui que está mais próximo e não o joelho. Existem algumas situações até de VAR vistas recentemente, que o jogador está com os 2 pés cruzados e eles tiraram uma medida do quadril oposto, que não existe a mínima possibilidade daquele ponto ser o ponto mais próximo da linha de fundo. Então, não dá para extrair essa informação 3D a partir de um dado coletado bidimensionalmente. Aí tem muitos fatores que influenciam, como o próprio nível da câmera, a garantia de fato de que essa câmera está nivelada, o efeito paralaxe. Então, se essa câmera estiver um pouco posicionada para trás ou para frente de onde aconteceu o evento, existe a possibilidade desse posicionamento nos enganar em termos de alinhamento, ainda que eu utilize partes do gramado aqui para me nortear, porque, de novo, é uma informação 3D e as linhas do campo elas estão no plano. Então, não dá para necessariamente fazer essa associação. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa discutir. E aí foi o momento que eu entrei na discussão com a polêmica, que foi quando teve um jogo do Campeonato Brasileiro passado entre o São Paulo e o Clube Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, e aí ficou se discutindo muito se deveria ter sido anulado ou não o gol do São Paulo. E aí era um lance muito complicado, os jogadores estavam muito próximos entre si. E aí foi o momento que nós, do Laboratório de Biomecânica Aplicada, nos posicionamos e falamos justamente sobre isso. Olha, a acurácia varia de 10 a 50 centímetros, então, nesses casos, nem o São Paulo, nem o Atlético Mineiro, nem os árbitros, nem o VAR e nem os torcedores saberão se o jogador estava impedido ou não. Por quê? Porque a medida era menor do que o próprio erro. É como se eu estivesse tentando extrair uma medida muito pequena com uma régua muito grande, com as resoluções muito grandes. Então, por exemplo, uma régua que só mede os centímetros e eu tenho uma informação em milímetros. Eu não consigo extrair essa medida. O erro da minha medida é maior do que o fenômeno que acontece. E aí, por conta dessa postagem, essa postagem chegou na Renata Ruel, da ESPN, comentarista de arbitragem da ESPN, e aí foi muito legal, porque ela fez uma entrevista com o nosso grupo, justamente para falar sobre isso, e para a gente ter essa contribuição social de explicar às pessoas que o VAR erra sim, e o quanto ele erra. Então isso é extremamente importante chegar às pessoas, ao público geral e até mesmo aos profissionais que trabalham com futebol. Sabendo disso, quais são as etapas que a gente precisa melhorar, né? Quais são as etapas que precisam ser melhor cumpridas antes do jogo para que esses erros sejam minimizados? Então, primeiro, as câmeras elas devem ser fixas e independentes das câmeras de transmissão. Não dá para usar o mesmo sistema da televisão para o VAR, porque o VAR deve enxergar outros aspectos que não estão muitas vezes relacionados à qualidade da informação que precisa chegar lá na transmissão, né? Os detalhes para o público, que muitas vezes são irrelevantes, mas são extremamente importantes para o VAR, como por exemplo, a câmera ficar fixa para que eu faça uma boa calibração antes do jogo começar e extrair medidas de qualidade
dessa câmera e desse posicionamento. Outro ponto importante é que medidas dos pontos de referência devem ser feitas cuidadosamente. Então, para cada campo, o VAR deveria descer a campo, extrair medidas, ainda que elas tenham uma diferença para as medidas reais, mas é preciso extrair essa medida de diversos pontos do campo para fazer o procedimento de calibração. Também deve-se definir critérios para um limiar de erro aceitável. Então, por exemplo, a largura da linha. Então, aceitar que durante a calibração se chegue a um erro de por volta ali de 8 centímetros, 10 centímetros. Esse deve ser um parâmetro de qualidade que deve ser respeitado para garantir que esse erro não seja maximizado lá na frente. Aí deve-se realizar uma calibração ou um parâmetro de homografia, né, essa relação entre imagem e objeto, para cada câmera cuidadosamente. Isso tudo antes da partida começar. E aí realizar medidas de teste de reconstrução 2D de diversos pontos do gramado para daí ver qual que é o erro de medida final que se está chegando ali com o VAR. E aí, depois que vocês vão checar lá a acurácia de todas as câmeras e diversos locais do campo, você vai fazer essa pergunta: atende ou não atende o limiar de qualidade que nós estabelecemos lá anteriormente? Se atende, ótimo, bora para o jogo, vamos ver o que o jogo vai aprontar para o VAR em termos de polêmica. Se não atende o limiar, é preciso recomeçar, voltar, extrair novamente as medidas dos pontos de referência, ver se não teve nenhum erro ali, melhorar as medidas na câmera para se chegar em um valor aceitável de medida. Bom, na hora do jogo, isso tudo antes do jogo começar. E na hora do jogo, como é que a gente melhora a qualidade ali do trabalho do VAR? Então, primeiro, a gente precisa ter vários operadores atentos e com tarefas pré-estabelecidas. Então, exemplo, quem vai ficar com cada câmera, qual operador vai medir jogador da equipe A e qual operador vai medir a equipe B, quem que vai selecionar o exato momento que aconteceu o fenômeno. Então, cada operador precisa ter uma tarefa pré-estabelecida. Por quê? Porque o VAR precisa ser rápido. Ele não pode demorar muito tempo para fornecer essa informação para o árbitro. Então, cada um com as suas funções pré-determinadas fica tranquilo de trazer essa resposta o mais rápido possível. Se for possível ter implementado um sistema com correção de distorção óptica, é excelente, melhora muito a qualidade da medida. O problema é que às vezes não dá tempo, né? Então precisaria ser um computador, um sistema muito eficiente para fazer essa conversão relativamente rápida para depois se extrair as medidas. E aí a sugestão que eu dou aqui é uma sugestão muito importante que a gente faz muito em ciência, que é extrair várias vezes aquela mesma medida, muitas vezes entre pessoas diferentes. É o que nós chamamos de reprodutibilidade intra- e interavaliadores. E nesse caso aí, se a gente tiver duas medidas feitas por dois operadores diferentes, isso melhora um pouco a minha inferência. Então eu faço duas medidas, por exemplo, extraio uma média dessas duas medidas, eu já tenho uma ideia ali do quanto que eu estou errando e de alguma maneira eu estou já amenizando algum tipo de imprecisão da minha medida. Então eu teria que, para cada jogador ali, para cada medida, ter duas pessoas fazendo aquela medida. Eu sei que em termos operacionais isso dificulta, mas não é nada impossível de ser implementado. Além disso, na hora que faz as medidas, se realizar a reconstrução 2D dos pontos projetados no plano, com todas as imprecisões que isso tem, e aí fazer o cálculo da distância euclidiana lá entre os pontos dos jogadores, né? Medir a distância de cada jogador
para a linha de fundo, ou até mesmo entre eles, para justamente saber se o jogador estava impedido ou não. Mas aí por que é importante extrair essa medida? Porque se essa medida de distância for menor que a acurácia do sistema, ou maior que a acurácia do sistema, eu tenho que tomar decisões diferentes. Se a medida for menor do que a acurácia, né? Se a medida for maior do que a acurácia, ou seja, o fenômeno medido não é menor do que a acurácia, o VAR pode decidir. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a distância entre os jogadores ali, ou a medida que você está apresentando no VAR for de 50 centímetros e a sua acurácia do sistema é de 30, tudo que for acima de 30 centímetros, você tem condições para afirmar que, olha, não teve ou teve impedimento. Agora, o problema é se o seu fenômeno medido for menor do que a acurácia do sistema. E aí, sinceramente, pessoal, eu não sei o que fazer, é sobre isso que a gente precisa discutir. Então, se a acurácia da medida for, por exemplo, 30 centímetros e tiver dois jogadores impedidos a uma distância ali de 20 centímetros, 20 centímetros é menor do que a acurácia. Então, nesse sentido, eu não posso garantir que, de fato, o VAR pode decidir sobre aquela medida ou não. E aí, sinceramente, é isso que os órgãos responsáveis precisam discutir. O que fazer nesses casos que tem ali uma medida menor do que a própria acurácia do sistema. Já existem algumas discussões nesse sentido, algumas delas eu discordo um pouco, como, por exemplo, essa, que tem sido aplicada agora na Premier League, que é o campeonato inglês, que eles fizeram agora as linhas que comparam os jogadores um pouco mais grossas. Então, antes a linha tinha, se eu não me engano, 1 pixel, e agora eles aumentaram a grossura da linha. Justamente para o quê? Para ter uma maior sobreposição entre as linhas e, em caso de sobreposição, afirma-se que os jogadores estavam na mesma linha. Então essa foi uma maneira do futebol inglês aí entender que existe uma margem de erro e que se essa margem de erro for pequena, segue o jogo, não vamos interromper o jogo ou anular um gol por uma medida que a gente não sabe exatamente se estava ou não impedido. Qual que é a minha crítica em relação a isso? Porque a largura da linha, 1, 2 ou 3 pixels, depende muito da acurácia da sua medida. Então é aquilo que eu expliquei para vocês lá no meio da aula. 1 pixel, ou a largura de 1 ou 2, 3 pixels lá no fundo, exerce uma diferença muito maior do que uma medida de 2, 3 pixels aqui. Isso significa que você vai ter critérios diferentes em diversas regiões do campo e mais do que isso, se você tem jogos em diferentes estádios com diferentes câmeras, cada câmera vai ter uma resolução diferente, um zoom diferente, um enquadramento diferente. Então, não existe garantia nenhuma de que essa largura maior ou menor da linha do VAR represente a mesma medida em termos reais. Então, isso que é preciso tomar muito cuidado. Se essa câmera estiver com um zoom um pouco maior ou um zoom um pouco menor, ela já tem parâmetros completamente diferentes em termos de magnitude. Então, é preciso tomar muito cuidado nesse sentido. E aí, respondendo à pergunta que eu levantei no começo dessa palestra, que é a seguinte: e aí, vale a pena ter o VAR no futebol? Olha, eu não tenho dúvidas de que vale a pena. Existem poucos estudos na literatura sobre isso, mas os poucos que existem são muito favoráveis. Então, por exemplo, esse estudo publicado recentemente mostrou foi publicado em 2020, mostrou que em 9.094 situações, normalmente os árbitros acertavam por volta de 92,1%. Depois, com o sistema de VAR, essa acurácia subiu para 98,3%. Ou seja, em 100 situações acerta 98%, né?
e já era relativamente bom, né? Mas melhorou muito. Outro estudo muito interessante, publicado recentemente, mostrou que não necessariamente em relação ao VAR, mas em relação à quantidade de árbitros observando o jogo atento para fazer algum tipo de intervenção. Então eles mostraram que quanto maior for a quantidade de árbitros em campo, menor é a influência da equipe que tem mais favoritismo ou a equipe até mesmo dona da casa ou a grande equipe. Então o estudo mostrou que em situações que tinham mais árbitros, o favoritismo, né, ou o time da casa teve menos privilégios em relação aos erros da arbitragem. Então isso é bastante interessante, o que é completamente favorável à minha posição, que acha que de fato o VAR é bom. A gente só precisa entender até onde ele pode dar medidas acuradas e tomar as decisões e fazer as interpretações corretas em relação a isso. Então, trago aqui para vocês, para concluir, o que nós precisamos fazer a respeito do VAR. Então, primeiro, os árbitros eles precisam ser capacitados em biomecânica ou termos pessoas capacitadas em biomecânica para atuar no VAR. Então, para isso, a gente precisa falar de ciência, o que é biomecânica, o que é erro, quais são as diferentes fontes de erro e sua relação com a acurácia, como eu mostrei para vocês. Segundo, a gente precisa dar interpretação correta ao que é calculado, sem fanatismo e sem polêmica. Então, por mais que a gente se envolva ali no calor do jogo com o nosso time, com a nossa equipe, a gente precisa deixar o fanatismo de lado e explicar para as pessoas o que é acurácia, o que é erro de medida e o quanto o VAR erra e o quanto que esse erro pode ser aceitável ou não. Então a gente deve usar o futebol e o VAR para ensinar à sociedade importantes conceitos que afetam o cotidiano. O erro de medida está no dia a dia da nossa vida. Então quando você vai abastecer um carro, tem erro de medida na quantidade de gasolina que é colocada dentro do seu carro. Na hora que você vai ao mercado e você vai pesar algum material, algum produto, esse peso também tem erro de medida. Então as pessoas precisam entender o que é isso, o que é acurácia, justamente para não serem enganadas ou enganar outras pessoas, mesmo que sem querer. Então, que a gente use o VAR para explicar às pessoas sobre isso. Terceiro, a empresa ela precisa passar ao público a margem de erro e as medidas de acurácia. Isso de fato é ciência, e isso de tratar o sistema como perfeito desmoraliza o próprio sistema, né? Ou lidar com descaso, ignorar as críticas que são feitas, ou achar que as pessoas são ignorantes a ponto de falarem algo impossível, que é que o VAR tem erro, né? Isso só desmoraliza o sistema. O sistema não é o problema, e sim como nós interpretamos as informações que são disponibilizadas pelo sistema. Em quarto lugar, conhecendo a acurácia, aí sim a gente determinar a saída para casos polêmicos que sempre existirão, por mais que a nossa acurácia gire em torno de milímetros, sempre vai ter uma situação cujo fenômeno é menor do que a acurácia. E aí, de fato, precisa saber o que vai fazer em relação a isso. Tirar as polêmicas de lado, entender que aquele erro vai existir e que pode acontecer para qualquer equipe, e tomar a decisão a respeito disso. Eu particularmente acho que se o erro da medida se o fenômeno medido for menor do que o erro, menor do que a acurácia, a decisão é do árbitro, que estava lá em campo e já tomou a decisão no momento do jogo. Mas essa é a minha posição particular. O que a confederação e as entidades responsáveis precisam fazer é estabelecer um critério claro para isso e que seja respeitado sempre em todos os jogos. Por fim, a gente também deve continuar implementando a ferramenta para uma análise 3D, e a saída está bem próxima. Existem agora diversas tecnologias de inteligência artificial que conseguem detectar a posição dos segmentos do corpo sem nenhum tipo de marcador. Acho
até que essa solução está bem breve de ser implementada pelas entidades responsáveis. No entanto, ainda que seja feita esse sistema de 3D, é preciso também ter uma medida de acurácia para saber o quanto estamos errando. Sempre vai haver erro, e provavelmente nessa análise 3D o erro vai diminuir muito, mas ainda assim a gente precisa conhecer quanto que é esse erro. E por fim, também estudar as características individuais de movimento e rotulação, que são outros problemas do VAR. Esse é uma das grandes discussões que existem no VAR, que diz respeito muitas vezes ao fato da bola ter batido na mão do jogador e o juiz dá pênalti, né? E aí existe uma discussão sobre o que é o movimento natural do jogador. Então muitas vezes eles falam, olha, o jogador abriu os braços demais e aí a bola bateu no braço, então ele correu o risco de que isso acontecesse, então deve de fato ser marcado o pênalti. O problema é que o movimento, principalmente o movimento esportivo, ele depende muito dos movimentos dos braços. Então existem algumas situações que é quase impossível você realizar o movimento com um equilíbrio estático e dinâmico adequado sem o movimento dos braços. Então, um exemplo claro que eu trago para vocês aqui, olha, são 2 carrinhos realizados por jogadores de equipes diferentes, de competições diferentes e que tem uma semelhança muito grande, ou seja, para realizar esse carrinho, ele precisa muitas vezes ter esse posicionamento dos braços. Muitas vezes ele está correndo, um dos braços fica mais à frente e a bola bate. Ou quando o jogador salta para fazer o cabeceio, não tem como saltar para fazer o cabeceio sem levantar os braços. Então, é preciso também que os árbitros e pessoas que operam o VAR compreendam as características biomecânicas dos principais movimentos do futebol para entender o que de fato é natural e não natural. Na verdade, todos os movimentos são naturais, mas a gente precisa entender quais são as demandas desses movimentos no futebol para justamente entender que em muitas situações o jogador não está se beneficiando. É simplesmente porque essa é a única maneira dele realizar aquele determinado movimento. Então existe a possibilidade de se estudar a rotulação desses movimentos até automaticamente, caso o sistema de inteligência artificial seja implementado. Por fim, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é a mensagem de uma palestrante do Congresso Brasileiro de Biomecânica, a Helen Bain, que falou o seguinte, olha, a medida é o primeiro passo que leva ao controle e, eventualmente, à melhoria das nossas análises. Se você não pode medir alguma coisa, você não pode entendê-la. Se você não pode entendê-la, você não pode controlá-la. E se você não pode controlá-la, você não pode melhorá-la. Então, é extremamente importante que a gente entenda essas medidas, faça essas medidas, mas entenda de fato o que elas representam e até que ponto elas podem ser interpretadas da maneira correta. Então ficam os meus agradecimentos aqui ao meu grupo, o Laboratório de Biomecânica Aplicada, que vocês estão vendo nessa foto, as instituições que suportam as nossas pesquisas e, obviamente, fico aberto aí à comunicação de vocês, caso vocês tenham interesse em algum tipo de parceria ou assessoria. Aqui estão os nossos locais físicos e virtuais, o Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina e as redes sociais do nosso laboratório, caso vocês desejam entrar em contato. É isso, muito obrigado, até a próxima!